E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. A história se inicia mostrando o protagonista, chamado Yuri Kamihachi. Ele reflete brevemente sobre o conceito de união matrimonial e descreve esse fenômeno como uma união que aproxima os humanos. Para ele, cada ser humano possui uma conexão de destino, seja com seus colegas de trabalho, amigo ou família. E para o protagonista, essa lógica também se aplica para a nova vida que ele vai começar agora. Quando ele está entrando no santuário, duas garotas começam a zoar da cara dele, dizendo que o cara deve ter ido estudar em um santuário para pedir ajuda da divindade. Quando ele ouve essa zoação, ele comenta que não acredita em nenhuma divindade, mas ao pensar melhor, ele reflete que não é muito comum a pessoa ir a um santuário quando não se acredita em nada. Porém, ele continua o seu caminho. Quando chega na casa, ele se apresenta como um novo morador que se mudou para o local. No entanto, ninguém está lá para recebê-lo. Então ele deduz que o sacerdote que ficou para recebê-lo deve ser bastante velho e não conseguiu ouvir. Então ele começa a andar pela casa à procura do sacerdote. Mas ao chegar perto de uma porta, ele começa a ouvir várias vozes de garotas lá dentro, ficando aliviado que não abriu a porta de imediato. Porém, o que ele não esperava era que as próprias garotas abririam a porta. Todas elas estavam nessas condições suspeitas. Então, logo em seguida, elas fecham para poder se vestir. E depois volta para ele para reclamar e chamá-lo de tarado. O cara tinha ficado tão animado que começou a sangrar pelo nariz. Então, depois de eles resolverem um mal-entendido, ele se senta na mesa com as três garotas, explicando que ele vai morar no santuário com elas. Porém, Yuna continua cismada com o acontecimento anterior. Porém, ele pede para que ela esqueça isso, pois como eles vão morar juntos, ficar relembrando desse assunto vai causar grandes problemas. E ao ver que ele estava tratando desse assunto de uma forma tão comum, Yuno volta a reclamar, pois ver o corpo de uma sacerdotista é algo muito banal. Porém, Oryu volta a lembrar que isso foi apenas um acidente. E em seguida ele pede para falar com o sacerdote superior, mas Yai informa que ele só voltará para o santuário no dia seguinte. Yai percebe que o Prota está no segundo ano do ensino médio, e como ela é mais velha do que ele, ela se dispõe a ajudá-lo com qualquer coisa que ele precise, pois ela é a mais velha do local. Porém, Asahi deixa claro que mesmo Yai sendo a mais velha, ela é a mais infantil das três, e fala que ela é a garota mais jovem dali. Portanto, Asahi pede para que ele a trate como a sua irmãzinha mais nova. Yuno percebe que as outras duas garotas já aceitaram ele como parte da família, mas da parte dela, ela ainda não aceitou o garoto. Afinal, ela foi sempre contra em deixar um homem morar no santuário. Yai pede para que ela não seja tão malvada assim, mas Yuna diz que não vai mudar de ideia. Já Yuryu diz que prefere que ela haja dessa forma, porque ele não pretende dar atenção a elas enquanto ele estiver morando ali. Então Yuna deixa o local e diz que vai ficar de olho nele por enquanto. Depois disso, Yai leva ele para o quarto que ele vai ficar, e ao tentar tirar o colchão do guarda-roupa, ela acaba caindo com as almofadas em cima do garoto. Quando Yuna vai verificar o que estava acontecendo, se depara com aquela cena bem sugestiva. Depois que tudo se acalmou, o garoto volta a estudar, mas é interrompido por Asahi querendo conhecê-lo melhor. Porém, o garoto manda ela sair do quarto pois ele está bastante ocupado. A garota começa a estranhar essa atitude dele e fica questionando a sexualidade do garoto. Em seguida, ela começa a fuçar nas coisas do garoto para ver se ele tem alguma revista adulta, para assim confirmar se o garoto é homem de verdade. Uryu fica bravo e vai até a garota, mas acaba tropeçando e caindo em cima dela. E novamente, Yuno vai até o quarto para ver o que está acontecendo, e acaba vendo novamente uma cena bastante sugestiva. Depois dessas cenas clichês, Uryu percebe que seus estudos não estão rendendo muito, então decide lavar o rosto para acordar um pouco. Mas no caminho ele encontra Yuna dormindo no chão e espirrando por causa do frio. Então ele decide cobri-la por causa do frio. Mas nesse momento a garota acaba acordando e, como sempre, interpreta a situação da pior forma possível. Depois desse mal entendido, ele pergunta o que a garota está fazendo acordada até tarde. As garotas notam alguns papéis em cima da mesa, deduzindo que Yuna ficou trabalhando nisso até tarde. Uryu fica sem entender o que são aqueles papéis e começa a achar que são algum tipo de amuleto. Então ele questiona a garota pelo motivo que ela faz aquilo, pois ela não vai ganhar nenhum dinheiro em troca disso. Yuna explica que aquilo é normal para uma sacerdotisa, afinal ela tem um papel de entrelaçar as divindades com as pessoas que oram por elas, e conta que os laços vermelhos que elas usam foram deixados pela sua mãe que já faleceu. Embora elas não conseguem ver sua mãe pessoalmente, os sentimentos de sua mãe ainda continuam conectados nos laços que ela usa. Como Yuno respondeu tudo o que o garoto queria, ela resolve perguntar o porquê que ele está acordado até tarde. Nisso ele responde que está estudando como sempre, pois o seu desejo é passar na faculdade de medicina de Kyoto. Yuno fica surpresa, pois ela estava achando que o cara era apenas um tarado, e as garotas afirmam que aquele lugar é o melhor local para quem quer ter sucesso, pois as divindades daquele local costumam ajudar com esse tipo de desejo. Yuno também explica que elas estão em uma época do ano que também pode ocorrer um milagre, o chamado chuva de estrelinhas que podem realizar um desejo. Porém, ao ouvir essa historinha estranha, o cara começa a achar que isso é mentira. A garota continua a história, dizendo que de acordo com uma lenda antiga, quando as estrelas caem em uma noite de primavera,
atmosfera, um desejo pode ser realizado, caso essa pessoa em questão se banhe na chuva de pó de estrela. Então ela acredita que qualquer desejo pode ser realizado, contanto que o indivíduo olhe para as divindades todos os dias. Ao terminar de ouvir toda aquela história, ele começa a zoar sobre tudo o que ela contou, explicando que nessa época do ano, as chuvas de meteoro que ocorrem são de pequena escala, portanto, ela acaba sumindo na atmosfera antes mesmo de chegar na Terra. Mesmo que se essa chuva chegasse à Terra, ele afirma que esse papo da pessoa se banhar com pó de estrela só iria fazer essa pessoa morrer com o impacto com um meteoro. E por fim ele fala que pessoas que acreditam nesse tipo de coisa têm o QI muito baixo. Ao ouvir tudo que o garoto falou, Yuna se irrita e fica querendo amaldiçoar o garoto. No dia seguinte, o cara continua com a sua opinião, dizendo que não acredita em nada que é pregado naquele santuário, desde as orações até os amuletos. Portanto, ele não se imagina virando um sacerdote. Ele percebe que Yuna está com dificuldades de conversar com uma criança estrangeira, e como ele é inteligente, ele vai até a criança e começa a explicar tudo em inglês, explicando o funcionamento daquele amuleto que ela acabou de receber. E depois disso ele sugere que Yuna treine mais o seu inglês, pois nesse santuário ela acabará tendo muito contato com vários estrangeiros. Do nada, um pássaro surge e rouba o laço da cabeça de Yuna. Em seguida, suas irmãs tentam acalmá-la, dizendo que as divindades estão do seu lado. O garoto vai até elas e ironicamente fala para elas ficarem paradas e esperar uma resposta do além. Depois ele vai até Yuna e começa a falar sério, afirmando que apenas ela é capaz de realizar o seu próprio desejo. Mas Yuna continua defendendo a sua crença, garantindo que as divindades nunca abandonam aqueles que rezam por ela. E em seguida afirma que o garoto realmente não combina com aquele santuário. Após essa discussão, Oryu vai até o seu quarto para estudar mais um pouco, e de repente Iai mais Asahi vai até o quarto dele, notando que ele não está mais lá. A maluquinha volta a procurar por uma revista adulta. Já Iai percebe uma foto em cima da mesa do garoto, onde Oryu está com sua mãe que já faleceu. As garotas deduz que ele tinha orado muito para as divindades nessa época, porém os seus chamados nunca foram ouvidos, se lembrando da frase que o garoto falou, sobre eles serem responsáveis por realizar o seu próprio desejo. Afinal, nenhuma outra pessoa fará isso por eles. Elas continuam conversando sobre Yuno e Uryu, dizendo que embora eles não se deram muito bem, ela acredita que no final eles vão acabar fazendo as pazes, pois os dois são mais parecidos do que imaginam. Enquanto isso, Yuno está do lado de fora ouvindo toda a conversa. Já o garoto está do lado de fora procurando pelo laço de Yuno, mas percebe que vai ser mais efetivo esperar amanhecer para continuar com sua busca. Mas ele pensa melhor e busca forças para continuar a procura, se lembrando das orações. Mesmo que ele não acredite muito nessas coisas, ele resolve rezar para as divindades, pedindo para que Yuna consiga achar seu tão amado laço. Yuna corre até o local, se deparando com ele, orando para ajudá-lo. Então ela se reúne a ele e começa a orar também. O garoto aproveita a oportunidade e começa a pedir desculpas por tudo que aconteceu mais cedo. Ela também se desculpa por ser dura com ele, explicando que agora ela aceita ele como um morador, pois demonstrou um pouco de respeito com as divindades. E nesse momento, as outras irmãs encontram eles, ficando aliviadas em ver como eles estão se dando bem. E enquanto eles seguem para casa, a chuva de estrelinha que ele não acreditava começa a acontecer bem em sua frente. Mas ao notar uma folha de cerejeira, percebe que se tratava apenas de uma chuva fraca de meteoros, acompanhada de algumas folhas de cerejeiras. Ao perceberem que o garoto fica tentando não acreditar nessas coisas, as garotas chamam ele de careta e fala que o simples fato dele estar morando com 3 irmãs lindas já pode ser considerado um milagre. E depois de um tempo, o sacerdote finalmente aparece, se desculpando por chegar tão atrasado. As garotas explicam que teve alguns problemas na ausência dele, porém todos já foram resolvidos, pois elas já conseguiram encontrar o laço de Yuno. Já o velho explica uma coisa bastante importante para o protagonista: ele terá que se casar com uma das 3 irmãs e herdar o santuário quando ele falecer. Quando as irmãs ouviram isso, todas elas ficam em choque, pois aparentemente nenhuma delas sabiam dessa condição. O rapaz argumenta que não estava sabendo dessa e só veio estudar inocentemente. E as garotas aproveitam para ir na onda, pois elas também não tinham sido avisadas. Então Uryu ressalta que ele vai ser médico e não vai herdar santuário nenhum. O sacerdote responde que não tem problema ele deixar o trabalho do santuário em segunda opção. Mas independentemente do que o velho responda, Uryu não está nada satisfeito com essa novidade. Mas então o velho responde que estava pensando em mandar o garoto para uma escola do ensino médio com um alto nível de aceitação para a Universidade de Kyoto. Mas como Uryu não aceitou a proposta, o velho vai deixar isso quieto. Dito isso, o protagonista muda completamente de postura, se ajoelhando no chão e confessando ser um rapaz incompetente, mas que aceita entrar na família do sacerdote de bom grado. Se por um lado o velho celebrava
o futuro do santuário está seguro, tudo que Ryu pensava era em suportar essa história até entrar para a faculdade, pois ele acha que esse velho deve acabar esquecendo essa história de casamento no meio do caminho. Enquanto isso, no lado das garotas, Yuna deixa bem claro para suas irmãs que odiaria se casar com aquele garoto, e diz que seu avô tem algum problema na cabeça por planejar algo assim. Já Yai tem uma outra percepção sobre o jovem, pois acha ele um bom rapaz. Mas ela relata que não pode se casar com ele, pois ainda nem namoraram. E por último, Asahi acha que isso tudo está acontecendo rápido demais. Então, Yuna questiona como um cara que nem acredita em divindades pode herdar um santuário. E levando em consideração toda essa confusão, Yuna conclui que só tem uma saída, onde é atrapalhar a vida daquele garoto até ele ir embora de forma definitiva. E a opção número 1 é fazer pedidos absurdos para ele cozinhar. E quando ele abre a geladeira para cozinhar alguma coisa, percebe que quase não tem alimentos. Então, Yuno dá uma risada maléfica, pois afinal, nenhum ser humano é capaz de fazer algo com essa quantidade ridícula de comida. Porém, depois de um tempo, o rapaz tinha feito uma excelente refeição, mesmo com os poucos ingredientes que tinha em mão. Então, ele tira seu avental de cozinheiro para ir estudar, pois afinal essa palhaçada já tinha acabado. No entanto, Yuna avisa que o sujeito tem mais coisas para fazer, e a operação 2 é fazê-lo lavar uma montanha de roupas e assim fazendo um inferno na vida do rapaz para fazê-lo desistir. Até porque não tem secador naquela casa, e realizar essa tarefa pode ser exaustivo. Já suas irmãs não acham isso uma boa ideia, pois o garoto vai acabar lavando suas roupas íntimas. E quando o cara começa a tirar suas roupas íntimas da cesta, as garotas começam a ficar envergonhadas. Então Yuna percebe que isso não foi uma boa ideia. E no meio disso, Ryu perde a paciência e pergunta cadê a calcinha que faz par com esse sutiã. Yuna responde sem graça que elas nem sempre usam conjunto. E após a lavagem, as roupas estavam incrivelmente limpas e dobradas. E a irmã mais velha admite que o jovem pode fazer qualquer coisa. E Asahi comenta que o cara é um profissional. Porém, Yuna ainda está nervosa e não vai desistir. E vendo que suas duas primeiras operações foram um fracasso, ela anuncia que vai usar sua arma final, mandando o moleque ir limpar o quarto da Yai, onde mais parece um chiqueiro do que um quarto. E assim se inicia a Operação 3, com Yuna confiante que o garoto vai fracassar. E assim o coitado é deixado sozinho naquele monte de lixo, onde tem uma parte que está fedendo absurdamente. Ele já começa a achar que tem algum animal morto no local, porém, pelo que ele percebeu, eram tintas de óleo que exalava este cheiro. Yuna revela que sua irmã vai para a faculdade de artes. E o cara fica surpreso com isso, pois era algo que ele não imaginava. E de uma forma ou de outra, depois de um tempo, o quarto de Yai realmente ficou incrivelmente limpo. E Yui fica realmente encantada com o trabalho do garoto, e fala para suas irmãs que Ryu deveria morar ali mesmo. Asahi também concorda, explicando que seria ótimo ter um cara tão útil dentro de casa. Porém, do nada, o cara dá adeus às garotas, pois afinal, ele não vai aguentar essa rotina maçante por tanto tempo, até porque iria prejudicar os seus estudos. Pois como seu objetivo é passar na faculdade de medicina, ele precisa de bastante tempo livre. E dito isso, Ryu pega realmente sua mala e vaza do local. Asahi quebra a quarta parede e diz que a série acabou, despedindo do público. Mas Yuna lembra que o plano era esse desde o início, e por isso não adianta chorar pelo leite derramado. E mais tarde, já dentro do metrô, o garoto continua seus estudos em inglês. E vemos que as três irmãs decidiram seguir o sujeito até ali. E foi a própria Yuna que tomou essa decisão, se justificando que elas não podem perder um empregado tão eficiente. No meio do caminho, as três reparam que o Kai está sempre estudando quando pode, e ficam se perguntando se ele quer tanto virar médico por causa de sua mãe. E assim as garotas começaram a seguir ele por todo o caminho. E quando já estava começando a querer chover, o garoto seguiu até um local mais afastado do centro, com uma estrada ruim e árvores ao redor, e vários corvos estavam em cima da casa que o garoto entrou. E as irmãs começaram a achar que estavam em um filme de terror. E Yuna começa a se sentir mal por ter expulsado o garoto, fazendo ele ir morar naquele local. E nesse momento, o próprio garoto aparece atrás da Yuna, pedindo desculpas por sua casa estar tão arruinada. A garota assustada rapidamente se vira tacando sal grosso no cara, e ela fica mais desesperada ao ver um monte de criança em volta do cara. As crianças começam a comentar sobre a diferença de tamanho entre as três irmãs, e sobre suas comissões de frente. Já Ryu pergunta o que é que as três irmãs estão fazendo no local, e nesse momento, uma mulher com roupa de médica chega no local. Seu nome é Mahiro Anekuji. Ela já chega brincando, dizendo que Ryu parece um garanhão com essa mulherada em volta dele, e o cara pede para ela parar de gracinha por enquanto. Então a mulher conta
que elas estão no lar adotivo de Kiseki, e Mahiru é a responsável pelo local. E de forma bem genuína, ela agradece do fundo do coração por as 3 irmãs terem aceitado Uryu no templo, pedindo para elas cuidarem dele muito bem. As garotas ficam sorrindo sem jeito, pois sabem que na realidade foi bem diferente. Mahiru chega a comentar que as 3 são muito bonitas para se casar com Yuryu, pois a única coisa que o cara faz é apenas estudar, se tornando um cara bem chato. Mas de vez em quando ele consegue ser bem fofo, e desde criança ele sempre copia o que a médica faz, até na vontade de entrar na faculdade de Tóquio. Mas nesse momento Yuryu perde a paciência e pede para que ela cale a boca, pois o cara estava todo envergonhado ouvindo ela contar aquelas histórias. Ele também deixa claro que nunca aceitaria se casar com essas garotas, e quando ele ia deixar claro que nunca mais iria pisar naquele santuário, Mahiru tampa a boca do garoto, lembrando que ele vai ter que sair do lar adotivo algum dia, e que ela lutou muito para encontrar um lugar que aceitasse ele, portanto, é bom que ele se comporte direitinho. Enquanto isso, a caçula comenta que Mahiru é bem linda. Já Yai admira o fato dela tratar Yuryu tão bem. Uma das crianças mostra o brinquedinho que ela fez, e assim uma garota chamada Chihari aparece, explicando que as crianças estão fazendo 1000 brinquedos desses. Essa garota é uma amiga de infância de Yuryu, onde morava naquele local antigamente. Yai diz que é um prazer conhecer ela, enquanto Asahi comenta baixo que a garota parece um homem. Já Yuna briga pedindo para ela ter mais educação. Chihari dá uma risada e diz que as 3 são engraçadas. Enquanto isso, um garotinho mostra um dos seus brinquedos para as irmãs, dizendo que vai dar para sua mãe. As garotas ficam confusas já que eles estão em um lar adotivo. Então Mahiru explica que esse local é um lar para crianças cujos pais estão doentes ou machucados, tornando-se difícil cuidar dos seus filhos. E é por isso que as crianças estão fazendo 1000 brinquedos para darem para suas famílias. As irmãs ficam felizes com essa iniciativa. Já Uryu fica achando que isso é uma perca de tempo, pois acha que esses amuletos da sorte não funcionam. Yuna bate na mesa e reclama com ele, pedindo para a garotada ignorar esse babaca e continuar fazendo os amuletos. Mahiru comenta com Yuryu que essas garotas são realmente boas, mas ele discorda completamente. E assim as irmãs decidem ajudar os garotos a fazerem os brinquedos. Mas aparentemente Ai era a única que sabia fazer. Então os garotos puxam Yuryu, explicando que nesse ritmo elas não vão conseguir terminar a tempo. Então o cara pensa melhor e decide ajudar também. E dentro de pouco tempo, o cara já tinha conseguido fazer vários brinquedos com uma eficiência inacreditável. E todas as crianças ficam alegres com isso. Embora uma das crianças se questiona se esse amuleto realmente vai funcionar. E ao escutar isso, Yuri se lembra da época que fez um amuleto da sorte para sua mãe. E com isso em mente, ele vai até o garotinho e diz que os amuletos vão funcionar. Pois quando o médico ver isso, ele vai perceber que precisa se esforçar muito para cuidar da mamãe e do papai de cada um aqui presente. E assim Mahiru conta que Uryu fez vários amuletos desse para sua mãe. Então ele sabe muito bem como as crianças se sentem. Então Yai deduz que é por causa das crianças que o garoto quer se tornar médico. Dito isso, a médica pede para as 3 irmãs para cuidar bem de Uryu. E com o passar do tempo, as garotas passaram um bom tempo naquele local. E nesse meio tempo, Uryu conta para Mahiru que saiu do santuário, pois as 3 passaram 1000 tarefas para ele fazer, e assim não dava tempo de estudar. Porém a médica acha que não foi apenas isso, pois sabe que a socialização não é um forte do rapaz, e conclui que o garoto é bem-vindo naquele santuário. Afinal, as 3 irmãs só vieram no local porque estava preocupado com ele. Ela também fala que o garoto nunca foi de desistir apenas por algumas atividades domésticas. E ao escutar isso, o protagonista se lembra da sua infância, quando se ofereceu para ajudar Mahiru com o tanto de tarefa que ela fazia ao mesmo tempo. E ela respondeu que era ambiciosa e gostava de fazer tudo sozinha. E ao se lembrar disso, o garoto diz que vai dar tudo de si. E as garotas que estavam observando tudo ficam zoando, dizendo que ele está apaixonado pela médica. Ele responde que apenas admira ela, pois ela já fez muito por ele. Em seguida pede desculpa por ter sido egoísta e saído do santuário daquele jeito, e por isso aceita fazer qualquer tarefa que for necessária. Yuna responde que as irmãs ficariam preguiçosas se deixassem tudo para ele. Então seria melhor se todo mundo cooperasse, pois afinal todos agora são uma família. E assim Uryu se sente alegre por ter voltado para o santuário, mas percebe que as irmãs não levam jeito nenhum para as tarefas domésticas, assim percebendo que tudo vai cair nas costas dele. E nesse momento Chidori chega e fica feliz por Uryu estar se tornando o líder da casa, e depois anuncia que o jovem vai participar de um casamento arranjado com cada um de suas netas. Segundo
Segundo o senhor, o encontro arranjado para casamento é um ritual antigo e importante para a tradição japonesa, e deve ser levado a sério. Mas em relação a isso, Yuri-Yu não se sente nem um pouco confortável em fazer esse tipo de coisa, embora imagina que as 3 garotas também não. Mas seja como for, é hora do seu primeiro encontro. Então, ele é levado até a terceira filha. Asahi agradece Yuri-Yu por ter se encontrado com ela, e depois disso, o velho deixa o rapaz sozinho com a garota. Yuri-Yu questiona se ela não está incomodada com esse encontro. Asahi responde que não tem o que fazer, pois ela é obrigada a estar ali, e vai tentar tornar esse encontro o mais divertido possível. Ao menos é claro se Yuri-Yu deseja ter um encontro de verdade. O cara fica achando que isso é algum tipo de piada, mas a garota aparentemente está levando isso bem a sério, tanto que tira uma peça de roupa na frente dele, obrigando ele a tapar sua visão para não ver mais do que deveria. E segundo Asahi, ela sempre quis fazer uma coisa com Yuri. Nesse caso, ela sempre quis fazer uma corrida ao lado do herdeiro. Então, depois disso, os dois correm juntos pela cidade. Yuri-Yu fica tentando entender como chegou naquela situação, pois o encontro acabou parecendo uma diária de CrossFit. Então ele pergunta se Asahi é uma fã de corrida, e ela diz que sim, explicando que é fã de corrida desde a infância. Isso deixa o garoto surpreso, porque dentre as 3 irmãs, ele tinha a certeza que a mais nova era a mais desleixada. Ao ouvir isso, Asahi fica com raiva e ameaça ele a fazê-lo comer poeira na corrida. Em relação a isso, o Yuri-Yu promete que não vai perder a corrida para uma garota do fundamental. Dito isso, depois de 3 horas, o cara tava só o pó da rabiola, e para se recuperar, ele vai até o banheiro para tomar um banho. Mas ao chegar no local, encontra Asahi, que já tinha chegado lá bem antes dele. Yuri-Yu fecha a porta com força perguntando que tipo de pervertida faz isso, e ela explica que gosta de tomar banho com a porta aberta. Depois desse encontro que foi praticamente uma maratona, Yuri-Yu acaba dormindo e acordando às 5 da manhã, e Asahi, que estava ao seu lado sem que ele perceba, questiona se ao menos ele dormiu direito. E mais uma vez o coitado leva um baita susto. Asahi comenta que quer continuar o encontro de onde eles pararam, então dá a ideia de eles procurarem o seu tênis de corrida no armazém antes da corrida matinal. Yuri-Yu responde que ela não quer encontro nenhum, e sim fazê-lo trabalhar para ela. E seja essa intenção ou não, os dois partem para o armazém em busca do tênis perdido. Asahi faz questão que Yuri-Yu deve deixar claro para o Sr. Amagami que deu tudo certo nesse encontro arranjado, mas o rapaz não está com cabeça para esse papo, ainda mais agora que esse armazém está uma bagunça e ele vai precisar ficar procurando pelo tênis perdido, e principalmente porque está sem luz no local, enquanto Asahi está mostrando um novo tipo de empolgação, pois esse é um clássico caso de acelerar os corações, visto que tem um homem e uma mulher sozinho em um armazém apertado, e tudo pode acontecer caso os dois fiquem presos ali dentro. Já Yuri-Yu ressalta que isso é coisa apenas que acontece em mangás, e por isso é melhor eles se concentrarem em achar o que eles estão procurando. De repente, uma ventania forte chega até o armazém, fechando as janelas e as portas, e o portão acaba sendo trancado pelo lado de fora, deixando os dois presos no local. Yuri-Yu tenta achar uma maneira de sair do local, voltando a mencionar que esse tipo de coisa só deveria acontecer em mangás. Então sua única conclusão para sair daquele local é começar a gritar, porém foi algo que não foi muito eficaz. Já Asahi quer saber o porquê dele estar com tanto medo assim, já que está preso com uma garota linda. Contudo, enquanto dizia essas palavras, a própria Asahi parecia extremamente assustada com aquela situação. Já Yuri-Yu se lembra que a garota optou por tomar banho com a porta aberta, então pergunta se ela tem medo de locais fechados. Já ela nega e garante que está bem, explicando que já é uma adulta. Mas Yuri-Yu percebe que ela só está querendo ser forte. Então ele se aproxima e coloca a mão em sua cabeça, dizendo que tudo vai ficar bem. E caso se a garota estiver com medo, pode se segurar em suas costas. E dito isso, enquanto ele tenta achar uma maneira de sair do local, Asahi o abraça por trás, se sentindo mais segura. Ao amanhecer, ele finalmente consegue abrir a janela. Então pede para Caçula esperar, enquanto ele pula a janela e abre a porta pelo lado de fora. Emocionada, Asahi percebe os machucados na mão dele, vendo que Yuri-Yu se esforçou muito para fazer aquilo. Porém, um pequeno detalhe indica que tudo o que foi feito foi em vão, pois a janela que Yuri-Yu abriu ficava no segundo andar.
enfrentar, mas mesmo assim ele não se dá por vencido, resolvendo pular e acabar com isso de uma vez por todas. Então ele consegue concluir sua missão, abrindo a porta para a garota e pedindo para que ela esqueça tudo isso que aconteceu. Então eles retornam para casa, enquanto Asahi pede desculpas por tudo. Ryu responde que é bom ela ter pedido desculpas mesmo, pois esse encontro foi realmente ruim, pois afinal ele teve que correr uma maratona por nada e acabou trancado em um armazém. Mas mesmo assim, ele põe a mão na cabeça de Asahi e ressalta que ela não deixa de ser uma garota fofa por causa disso. Sem graça com essa reação inesperada, Asahi abraça a caixa do tênis e diz que nada disso é verdade. Posteriormente, suas irmãs chegam para ver como a caçula estava. Asahi comenta que as duas estão exagerando bastante, pois graças ao Yuri, ela nunca vai esquecer dessa noite. E suas irmãs ficam achando isso bastante suspeito. No próximo dia, o protagonista se arruma para encontrar a segunda filha, se preparando mentalmente para o inferno que está por vir. Contudo, Yuno estava agindo completamente do que ele estava acostumado, pedindo para que ele a considere como uma candidata digna para esse casamento. E enquanto caminham pelo pátio, o cara fica achando que Yuno está fazendo algum tipo de pegadinha, pois certamente tem algo de errado nisso, pois essa garota sempre pareceu odiar ele. E para puxar assunto, Yuna pergunta quais são os interesses do garoto, e ele responde que gosta apenas de estudar. E agindo de uma forma bastante estranha, Yuno comenta o quão maravilhoso é ver uma pessoa estudiosa. Com isso, cada vez mais o garoto fica sem entender por que ela está agindo dessa forma. Nesse momento, um gato preto aparece na frente dos dois, e Yuno começa a tentar espantá-lo com suas mãos, fazendo o garoto achar que ela não gosta de gatos. E como tudo estava estranho demais, ele a questiona por que está agindo desta maneira. E assim ela abre o jogo, empurrando o cara no chão e fica com uma expressão extremamente maluca, gritando que mesmo que seja cedo para isso, ela adoraria que Ryu fizesse um herdeiro para esse santuário com ela. Ryu pede para que ela pare tentando controlar a garota, mas Yuna responde que essa é a única coisa que ela pode fazer de bom para esse santuário. Em seguida, ela acaba percebendo que perdeu a linha, se retirando e pedindo desculpas. Já as irmãs que estavam observando tudo, comentam que esse encontro estava realmente estranho, enquanto o cara pede para que elas não fiquem espiando. As garotas comentam que Yuna está em pânico, e ela apenas deseja que o santuário fica firme e forte, mas que às vezes as coisas fogem do controle. Enquanto a isso, Ryu tem certeza que Yuna não gosta dele, por isso considera casar com uma das irmãs para não ter que lidar com Yuno. Asahi comenta que Yuno está se sacrificando apenas para salvar as três da miséria, mas de toda forma, as duas estão preocupadas com esse comportamento da garota. Então Ryu questiona do que ela gosta, e posteriormente aparece para a garota e chama ela novamente para sair. E dessa vez, ele leva ela até uma casa de gatos. Yuna se rende facilmente com os bichanos, agindo com uma postura totalmente fofa. Ryu aproveita para entrar no assunto do santuário, pois as irmãs dela estão preocupadas. Então Yuno responde que esse é seu dever, pois assim como Ryu se esforça para se tornar um médico para as crianças do orfanato, ela também tem que proteger suas irmãs. O garoto concorda, mas aconselha ela a relaxar um pouco de vez em quando, pois suas irmãs estão bastante preocupadas com Yuna. E para servir como exemplo, o próprio Ryu decide deixar seus estudos de lado por hoje, para assim poder ficar brincando com os gatos. Então Yuno vai na onda dele e começa a se divertir com os bichinhos. Já pela tarde, quando os dois estavam saindo do local, Yuno dá uma lembrancinha pro rapaz como forma de agradecimento, admitindo que hoje foi bem divertido. Porém, como a garota está bastante estranha novamente, o cara acha que ela está de sacanagem novamente, e que não está agindo de forma sincera. Então a garota volta a ficar com raiva e começa a jogar sal nele novamente. No dia seguinte, ele se prepara para o seu terceiro encontro, onde ele vai se encontrar com a irmã mais velha. Porém, o grande problema é que a garota não apareceu. Então ele decide ir até o quarto dela para tirar satisfação, mas quando ele chega lá, Yai ainda estava se trocando, deixando a situação bastante embaraçosa, fazendo ele ficar arrependido de ter entrado sem bater. Então ele se contenta, pois vai poder ficar estudando enquanto espera por ela. Uma hora depois, a garota ainda não apareceu, então novamente ele vai até o seu quarto, porém dessa vez ele bate na porta. Mas ao ver que ninguém respondeu, ele coloca uma venda e entra no quarto.
Porém, Ai não estava por lá. Ele vai até suas irmãs à procura da garota. Porém, elas não fazem ideia. Asahi comenta que ela deixou o celular para trás, enquanto Yuna começa a acreditar que sua irmã foi levada pelos espíritos. Depois de procurar por todo canto, o garoto encontra ela desenhando numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Então ele pergunta o porquê dela ter fugido do encontro. Ela responde que é um segredo feminino, mas já que o garoto achou ela, eles podem fazer o que deve. Sendo assim, eles passeiam pelo santuário e depois vão para a rua. Já no fim do dia, Ai dá um amuleto de presente para o garoto, explicando que isso é um pedido de desculpas. Em seguida, ela pergunta se ele já decidiu com quem ele vai casar. Então, ela mesma começa a analisar as candidatas, dizendo que Asahi tenta passar uma postura de que é mais adulta do que realmente é, mas como possui uma fofura grande, o cara provavelmente deve gostar dela no futuro. Já Yuno é irritadinha, mas sempre mostra o seu lado bom. E por último, ela diz que o garoto pode acabar se apaixonando por ela. Envergonhado com aquele papo, ele acaba perdendo o equilíbrio e caindo pela escada. A garota tenta agarrar ele, mas acaba arrebentando o amuleto. No meio disso, o garoto começa a sentir sua vida inteira passando por sua mente, se questionando se vai se juntar com sua mãe agora. E não apenas isso, ele tem visões do futuro já sendo médico, e sua ficha de identificação carregava o nome de Uryu Amagami. Nessa visão, ele tinha se casado com as 3 irmãs. Porém, logo ele acorda e percebe que foi apenas um sonho. Ao acordar no dia seguinte, Uryu pergunta se realmente tiveram algum encontro, e ela responde que sim e que foi bem divertido. Já ele fica sem se lembrar se realmente caiu das escadas, e de repente atrás dele aparece a Yuno, dizendo que sentiu uma aura depravada vindo do protagonista, enquanto Ai fica sem se lembrar se ele caiu. O garoto fica sem entender o que está acontecendo. Então Yuno diz que se ele tem tempo para ficar conversando, ele poderia comprar um lanche com chá para todos comerem. Então Uryu pergunta se vai ter alguma visita importante para pedir algo assim em cima da hora. Ela comenta que vai vir uma pessoa bastante importante para esse santuário. Então, enquanto ele compra as coisas para comer, ele escuta 2 senhoras conversando, dizendo que finalmente chegou a data do festival do santuário Amagami. As pessoas não andam visitando o santuário ultimamente, e não sabe se vão conseguir comparecer dessa vez. Ao chegar no local, o garoto fala que vai colocar o santuário Amagami à venda. Uryu fica sem entender o motivo por fazer algo assim, e o garoto se apresenta como Shitarai Kitawa, o líder do clã Shitara Kitawa, onde tem oferecido suporte ao santuário Amagami por muito tempo. Ele comenta que o nível atual dos visitantes que oferecem dinheiro ao santuário está muito baixo, e ele não pode aceitar algo assim. Então será necessário parar de investir no santuário porque está dando muito prejuízo. Mas ele não vai deixar as pessoas que moram no local desamparadas. Então ele diz que vai dar essa própria casa como moradia. Ele entende que as irmãs passaram por momentos difíceis, até porque elas perderam a sua mãe. Mas quando ela estava viva, esse santuário estava sempre lotado, sendo normal receber mais de 1000 visitantes durante o festival. Porém, desde que ela deixou esse mundo, a quantidade de visitantes caiu drasticamente. Ele fala que a mãe das garotas era muito frágil, pois queria cuidar das filhas e do santuário ao mesmo tempo, falando que ela não passava de uma mãe estúpida, pois morreu querendo proteger crianças inúteis como elas. Yuno fica estressada com tudo que ele está falando. Já Ai pede para que ela mantenha calma e não faça nenhuma besteira. E por fim, o babaca fala que se eles não conseguirem melhorar o santuário, o estabelecimento vai virar chacota em toda Kyoto. Dito isso, Uryu afirma que vai conseguir 5.000 visitantes. O babaca responde que esse é um valor muito irreal de conseguir. Já Asahi responde que elas não são mais crianças, e o babaca começa a intimidá-la. E aí comenta que esse pedido de Uryu pode ser infantil e egoísta, mas pede mais um tempo antes de ele tomar a sua decisão. Então o cara aceita o seu pedido, porém com um sorriso no rosto, achando que eles não vão conseguir. Ele fala que não vai dar nenhum centavo para ajudar no festival se eles não conseguirem os 5.000 visitantes, e que tomará não apenas o santuário, como também vai tomar a casa. As irmãs aceitam a proposta e estão dispostas a cumprir o combinado, confiando no Uryu. Eles acabaram de fazer um inimigo bastante perigoso, porém Uryu deve ter um plano, considerando que falou um número tão irreal. Depois disso, ele começa a estudar intensamente para que tudo ocorra bem no festival, e talvez com bastante empenho, ele consiga as 5.000 pessoas. Depois de virar a noite estudando, ele apresenta um plano do festival para as irmãs.
explicando que a partir de um certo ponto, o número de barracas diminuiu bastante, pois depois da morte da mãe das garotas, a vizinhança do centro comercial parou de vir com suas barracas, e o santuário perdeu o contato com eles. E desde então, o seu avô nunca conseguiu fazer um festival grande com muitas barracas. Asahi fica otimista, dizendo que tudo vai ficar bem, pois afinal são ótimas sacerdotisas. Ryu continua explicando seu plano, onde elas vão precisar usar as redes sociais para atrair o público para o festival, dizendo que mesmo que as garotas são bastante jovens, têm uma mentalidade de velhas por estarem tão desligadas do mundo digital. Então eles vão precisar reunir as pessoas por meio de publicidades nas redes, como anúncios na internet. Yuno revela que ela já possui um bom site do santuário, mas quando Ryu vai verificar, percebe que é um site totalmente pobre e simples demais. Então o garoto fala que vai reformular o site, explicando que as três irmãs vão ser as garotas propagandas do santuário Amagami, pois elas são bastante bonitas e vão atrair bastante pessoas. Enquanto Yuna é contra essa ideia, achando que uma sacerdotisa não pode abaixar tanto o nível, já Asahi está bastante animada para mostrar todo o seu talento. Então, depois de tirar uma linda foto, para sua decepção, a foto teve apenas uma curtida. E depois de postar uma foto de Yuna com um baita textão, as coisas continuam sem melhorar em nada, pois a foto teve apenas 2 curtidas. Ela começa a achar que vai precisar ter um apelo maior em suas fotos. Então ela tem a ideia de postar uma foto da Yai bem apelativa, mas acaba ganhando nenhuma curtida. Ela continua sem entender como esse nicho funciona, pensando em até tirar fotos provocantes com elas vestidas em sacerdotisas. Nesse momento, Yuna manda ela parar com essa vulgaridade, explicando que elas não podem se expor assim, dizendo que Asahi é uma falha como sacerdotisa. Então ela fica triste com Yuna, gritando que não é bem assim e dizendo que Yuna que é uma farsa, explicando que seu jeito de pensar toda orgulhosa foi o que deixou elas nessa situação. Ryu tenta parar a briga, mas nesse momento, Yai chega com uma aura tenebrosa que acaba com a confusão em um instante. Posteriormente, Yuna está tentando tirar uma foto para o Instagram, mas não sabe como fazer. Então nesse momento, Ryu aparece e manda ela se resolver com sua irmã, explicando que Asahi está se esforçando para fazer a página viralizar. E enquanto observa, Yuna comenta que ela nunca pensou que Asahi fosse uma falha como sacerdotisa. E para tentar voltar a se falar, ela manda uma foto para a garota perguntando se está boa, e em seguida abraça a Asahi pedindo desculpas. A caçula também pede perdão, pois afinal, sua irmã mais velha é alguém que ela admira e ama muito. Assim, a paz volta entre elas e todas se abraçam juntas. E em seguida, a foto que Ryu tirou delas nesse momento acaba viralizando no Insta. Faltando apenas 5 dias para o festival, as garotas postam um Reels que acabam viralizando ainda mais, percebendo que seu plano de redes sociais acabou se tornando um sucesso. E assim eles partem para o próximo plano, fazer amuletos especiais onde apenas as pessoas que visitarem o santuário irão obter. E a missão de fazer o design ficou para Yai. Porém, se passando 2 dias, a garota continua sem entregá-los. Ryu vai desesperado até o seu quarto, e Yai abre a porta toda sonolenta, afirmando que vai dar tempo dela terminar até amanhã de manhã. Porém, Ryu não consegue dormir, achando que tudo vai dar errado. E ao ir ver ela no quarto, a garota não estava lá. Enquanto isso, a garota se encontrava perto de um lago. E ao ver os 2 peixes se beijando, a garota começa a pensar no amor, assim tendo uma ideia para o amuleto. Na manhã seguinte, Yuno mostra um design que ela fez, porém está bastante feio. E para salvar o dia, Yai chega mostrando o seu design, mostrando um lindo desenho de amuletos com carpas, explicando que as pessoas mais velhas que o seguem na internet provavelmente vão gostar disso. E agora finalmente tudo está fluindo bem, pois os vídeos estão bombando e os amuletos de ofertas limitadas já estão prontos, assim conseguindo fazer o festival a tempo. No entanto, falta uma última coisa que Ryu precisa fazer antes do festival começar. Dito isso, eles vão até o grupo promocional do distrito comercial para fazer com que o festival do Santuário Amagami seja realizado. Ao chegar lá, ele pede perdão por interromper a reunião deles. Ryu implora para que ajude a transformar o festival em um sucesso, e as irmãs fazem o mesmo. E para sua surpresa, o líder do grupo aceita numa boa, explicando que eles já iriam discutir na reunião em como poderia ajudar no festival do Santuário Amagami. Eles falam que cortaram o contato desde a morte da última sacerdotisa, mas sempre estiveram preocupados, pois afinal, o Santuário Amagami reúne muitas experiências e memórias do povo local. Então pedem desculpas por não terem percebido a situação crítica que o santuário se encontrava, comentando
comentando que pareciam que eles voltaram no tempo, quando a mãe delas estavam vivas, e conectavam todos com o festival. Ela sempre dizia que uma sacerdotisa precisava cuidar das suas ligações com aqueles que oram para as divindades, pois até então elas só focaram em si mesmas, mas Uriu as ajudou a se lembrar do que é realmente importante. E agora juntos vão fazer o festival ser um sucesso. E assim o festival finalmente começa, chegando o momento tão aguardado de salvar o tempo. Mas para sua surpresa, quase ninguém foi para o festival. Apenas 35 pessoas compareceram. E isso era algo que não fazia sentido. Afinal, o número de pessoas no Insta estava bem alto. E o distrito comercial também fez bastante propaganda para o templo. Nesse momento, a Sahi chega com uma informação, dizendo que criaram um perfil fake, onde anunciaram que o festival foi cancelado. E para piorar, a pessoa que criou esse perfil falso denunciou a conta delas e elas foram derrubadas. E obviamente, a pessoa mau caráter que fez isso foi o Miemon, que estava tranquilo degustando os seus dangos. Ele fez tudo isso para a galera do templo aprender a não ser mais atrevido com ele. E Uriu já deduz que tenha sido o Miemon, mas Yae lembra que não pode acusar ninguém sem provas. Mas estava óbvio que tinha sido ele, pois ele era o único capaz de fazer algo assim. Todos ficam preocupados achando que esse será o fim, pois depois de tanto esforço para fazer o festival dar certo, ver tudo acabando por causa de um perfil falso é realmente algo frustrante. Yuna começa a se sentir decepcionada com si mesma. Mas Uriu diz que as coisas ainda não acabaram, pois ele vai fazer de tudo para que o festival dê certo. Olhando a programação, ele percebe que pela tarde é o melhor momento para agir e atrair mais gente, pois nesse período vai ter as barracas e as danças religiosas. Dito isso, Uriu conta o que planeja para as irmãs, que ficam assustadas sem acreditar no que estava ouvindo. Já o velho acha uma ideia magnífica, e essa ideia envolve a galera do distrito comercial, e aparecem nesse momento totalmente dispostas para ajudá-los. Posteriormente, Uriu sai correndo para a rua para entregar os panfletos do festival, e pede às irmãs para ficarem no local, pois afinal, elas são as estrelas do festival. A Sahi questiona se as divindades não vão ficar decepcionadas, mas seu avô fala que tudo vai ficar bem, pois o que importa é os deuses ficarem contentes, e que todos se divirtam com as divindades. Já a galera do distrito comercial fala que vão fazer a maior festa, onde até a mãe das garotas vão ouvir lá do céu. Enquanto isso, Uriu está tentando entregar os panfletos, porém não está sendo muito efetivo. Nesse momento, Mahiro aparece, pegando um panfleto e explicando que se ele continuar com essa cara emburrada, ninguém vai receber os panfletos. Então ela começa a ajudar Uriu. Além dela, Chihara e as crianças do orfanato também vieram oferecer ajuda, explicando que ficaram sabendo do problema no caminho para o festival. Então foram até Uriu para dar uma mãozinha. Mahiro comenta que já sabia que Uriu iria tentar fazer tudo sozinho, e agora com a ajuda de todos, eles conseguem entregar os panfletos mais rapidamente. Mas nesse momento, algo chama a atenção de todos. E isso fazia parte do plano de Uriu, onde era um carro alegórico mais chamativo possível. E em cima dele estavam as três irmãs, dançando e acenando pro povo. A população fica impressionada, pois eles achavam que o festival tinha sido cancelado. E agora todos querem ir para o evento, enquanto o Miemon, que está dentro do carro observando tudo, fica extremamente com raiva, pois o seu plano foi um fracasso. Yae comenta que o plano de Uriu foi realmente incrível, mas ressalta que ele deve aprender a tratar as divindades mais corretamente. E agora, com tudo dando certo, eles ficam com pensamentos positivos, achando que vão concluir sua missão. Porém, uma chuva forte começa, que acaba interrompendo o festival, onde tinha batido apenas 125 pessoas. Mas mesmo assim, Uriu se recusa a deixar o festival acabar, por conta de uma simples chuva que veio do nada. As irmãs falam que vai ficar tudo bem, dizendo que isso é apenas um teste das divindades, e que eles nunca abandonam seus fiéis, pois sempre dão a mão aos que verdadeiramente se esforçam. E posteriormente a isso, as três vão rezar para os deuses, pedindo para que dê tudo certo no festival. Já Uriu sai correndo desesperado, achando que ele precisa fazer algo sobre isso. Porém, como um passe de mágica, a chuva simplesmente para, e na frente deles há algo realmente impressionante. O lago do templo está completamente coberto pelas pétalas de cerejeiras. E com isso, até o próprio Uriu está com vontade de agradecer às divindades, pois tudo aquilo realmente parecia um milagre. Depois disso, as irmãs começam a dança tradicional do templo, e isso chama a atenção das pessoas,
que ficam impressionados com as garotas, que estão fazendo suas apresentações no meio do lago. E nesse momento, Asahi se lembra dos festivais que tinham com sua mãe, percebendo que agora elas precisam crescer mais como sacerdotisas e conectar as ligações dos humanos com as divindades. E agora tudo começa a dar certo, e já possui até uma fila enorme para pegar os amuletos, enquanto Yuryu Imahiro está cuidando da loja do templo, e está muito feliz por poder usar uma roupa de sacerdotisa. Uryu reclama que o trabalho no templo é muito puxado, pois desde quando ele chegou é uma confusão atrás da outra, e com todo esse trabalho, ele está começando a ficar sem tempo para estudar, e fala que está quase chegando no seu limite. Mahiro comenta que ele deve estar sentindo compaixão com as irmãs, pois as garotas estão se esforçando muito, mesmo sem sua mãe. Uryu responde que isso não tem nada a ver, ele apenas queria que tudo não desse errado depois de ver elas se esforçando tanto. Já Mahiro fala que ele não está no seu limite, e sim feliz por estar com as irmãs e poder ajudá-las. Mais tarde, todos estão preocupados, pois falta 5 minutos para o final do festival, e ainda resta uma pessoa para eles concluir sua missão. Porém, não há ninguém por perto, e eles já chamaram todas as pessoas que conhecem. Então, nesse momento, Miemon chega avisando que esse é o fim. E quando eles estavam pensando que tinham falhado, o cara fala que vai continuar doando para o Santuário Amagami, explicando que com ele no local, completam as 5.000 pessoas. E fala que agora o seu desejo é ver eles fazendo os visitantes do evento se tornarem visitantes mais regulares. Depois disso ele vai embora, e no caminho ele conta que depois dessa dívida grande criada por ele, eles nunca mais serão atrevidos novamente, e mal pode esperar sobre o que vai acontecer com o santuário a partir de agora. E assim finalmente tudo se resolveu, e Asahi, super feliz, fala que finalmente eles vão poder continuar morando no santuário. Yuna, chorando, dá um abraço em sua irmã, confirmando o que ela tinha dito. Já Yae agradece Uryu por tudo, dando um beijo em sua bochecha, o que faz ele mais as garotas ficarem espantados. Ela fala que estava tão feliz que acabou se empolgando. No próximo dia, Uryu está tranquilamente estudando quando se lembra do beijo que recebeu na bochecha pela mais velha. Então o cara acaba perdendo o foco e não consegue mais estudar. Ele começa a refletir, achando que Yae está começando a gostar dele. Porém, nesse momento, Yae chega, que acaba vendo o garoto tendo aqueles pensamentos impuros. Então começa a zoar o garoto. Como Uryu estava sem conseguir estudar, pois estava curioso para saber o que Yae sentia por ele, então Asahi fala que vai ajudá-lo a descobrir o que sua irmã sente por ele. Então ela começa a fazer uma entrevista com a garota, e na primeira pergunta, Yae acha Uryu uma boa pessoa, onde é uma resposta clássica de uma pessoa que está sem interesse. Mas como Uryu estava emocionado, ele acha que isso é ao contrário. Porém, Asahi explica a verdade para ele, deixando o garoto arrasado, mas ela dá uma esperança para Uryu, dizendo que isso pode ser apenas uma tentativa de Yae para esconder seu verdadeiro sentimento, explicando que nem ela mesma consegue entender o que a mais velha realmente está pensando, pois a garota é bastante avoada. Então, depois disso, a mais nova tem um novo plano, explicando que uma pessoa cansada no seu limite revela seus verdadeiros sentimentos. Então os três vão fazer uma corrida matinal, com o objetivo de deixar a mais velha cansada. Porém, como a garota tem os melões bastante grandes, ela começa a cansar rapidamente. Então se deita no chão para descansar, dizendo que não vai mais correr e precisa de um banho. Então depois disso, as duas vão fazer isso. Yae pergunta a Asahi o porquê ela está fazendo tudo isso hoje, mas a garota envergonhada pergunta o porquê ela deu um beijo no Yuryu, dizendo que ela sabe que o garoto é uma boa pessoa e se esforça muito para ajudá-las. Porém, ele ainda é o cara que vão ser forçadas a se casar. Então pergunta se foi essas as qualidades que fizeram Yae se apaixonar, mas Yae apenas responde que isso é um segredo. E no final de tudo, a gente fica sem saber se ela realmente está gostando dele. O garoto percebe o esforço que Asahi estava tendo para ajudá-lo, então diz que ela não precisa se preocupar, explicando que esse é um problema dele com a Yae. Quando ele vai fazer um cafuné para agradecer a garota, ela não aceita, pois não quer ser tratada como criança. Então ele pede desculpas, explicando que ela se parece com as criancinhas do orfanato. Ao ouvir aquilo, Asahi fica revoltada, indo pra cima dele e dando uma mordida em sua orelha, deixando o garoto confuso com tudo aquilo. E quando a garota sai do local, ela fica bastante envergonhada com o que acabou de fazer. No dia seguinte, Uryu ainda está se recuperando das coisas que as duas irmãs fizeram com ele. Ao sair do banheiro, ele acaba encontrando Yuna, e está com uma cara bastante suspeita.
onde certamente está aprontando algo. O Ryu tenta entender o que está acontecendo, mas a garota começa a mentir para tentar enganá-lo. Porém, ela mente muito mal e ele não cai no seu papinho. Yai acorda e chega no local, e o Ryu diz que Yuna está agindo bastante estranha. Yai responde que sabe o que está acontecendo, pois afinal ela está tramando a mesma coisa, e diz que pode contar para o Ryu, mas Yuna não quer fazer isso, ressaltando que está com medo do garoto vazar a informação. Depois dessa confusão, o garoto volta a estudar, e para sua surpresa, ele consegue concluir o seu horário de estudo sem nenhuma interrupção das irmãs, o que o deixa impressionado, pois isso não é algo normal. Ele também percebe que a casa está bastante silenciosa, então ele sai do seu quarto para dar uma verificada. O Ryu acaba encontrando a Sahi espiando alguém, e ela pede para o garoto fazer silêncio, onde estava observando Yuna trabalhando em um amuleto, que estava sentindo bastante dificuldades. E isso tudo porque amanhã é o aniversário de Asahi, por isso ela estava agindo estranha esse tempo todo, querendo esconder o segredo dessa festa surpresa. Posteriormente, eles vão observar o que a irmã mais velha está fazendo, e ela está costurando vários bonecos gigantes para Asahi. E depois disso, descobrimos que as mais velhas estão em uma disputa para ver quem vai dar o melhor presente para Asahi, deixando a garota bastante feliz, pois percebem que suas irmãs a amam bastante. Porém, no meio da briga, os dois presentes acabam rasgando. A garota toda preocupada entra e vê toda aquela bagunça, e as duas tentando disfarçar, dão feliz aniversário já que é meia-noite, pedindo desculpas pelos presentes estragados. E Asahi responde que percebeu os esforços que as duas tiveram para fazer os presentes, e explica que só isso já bastava para deixar ela feliz, pois afinal elas também as amam de montão. Depois disso, as três se abraçam. O Ryu percebe que Asahi está bastante feliz em como as coisas acabaram, então ele dá um feliz aniversário todo acanhado e tímido. Então, posteriormente, as três saem para comer algo. Na manhã seguinte, Yai está bastante cansada por ter trabalhado muito, e Asahi a chamam para mostrar uma coisa, mostrando que os presentes rasgados estavam totalmente costurados, pois o Ryu passou toda a noite tentando costurá-los, e até dormiu no chão com um livro ensinando sobre costuras, deixando um cartão de feliz aniversário para Asahi. E nesse momento, as três começaram a se apaixonar ainda mais pelo garoto. E no meio disso, o garoto estava tendo um sonho, onde a Yuna estava pedindo para ele ficar parado, explicando que queria mostrar a sua gratidão, e posteriormente dar um beijo nele. O Ryu acaba acordando assustado, achando que aquele sonho foi bastante realista. E olhando o celular, recebe uma mensagem da Mahiro onde queria falar com ele pessoalmente. E depois disso, Yuna mais Asahi vai até o quarto dele para procurá-lo, mas o garoto não estava mais no local. Yuna explica que ele foi ver Mahiro e só volta à tarde. A garota dá uma bronca nas duas, dizendo que elas estão muito dependentes do Ryu, especialmente a Yai, que deu até um beijo na bochecha dele, e isso podia fazer com que o garoto começasse a ter desejos impuros. E ela fala que a Asahi também está tramando coisas com ele, explicando que esse fingimento dela não cola nem um pouco. Yuna acaba gritando com as duas, falando que sacerdotisas que se prezam não podem ter contato em excesso com o gênero oposto, e precisam ter mais dignidades e interagir com mais cautela com ele. Mas Yai diz que ela não pode tratar ele de forma tão fria assim, pois elas precisam mostrar sua gratidão por tudo que o garoto fez por elas. Então Yuna fica pensativa quanto a isso. O garoto chega no orfanato e pega o uniforme novo da escola que chegou, que acabou indo pro endereço errado devido a um erro na papelada. O Ryu fala que ela não precisava chamar ele para isso, pois as férias já estavam chegando daqui uma semana. Mas Mahiro responde que ela queria vê-lo pessoalmente. Ela pergunta como anda sua vida com as sacerdotisas. Ele responde que as irmãs sempre precisam dele para tudo, achando isso algo bastante cansativo, mas diz que mesmo isso sendo algo cansativo, ele gosta da sensação de ser necessário. Então começa a falar um pouco sobre as garotas, dizendo que a mais velha é bastante preguiçosa e ele tem que acordar ela toda hora. A do meio demora um século para fazer as coisas, mas é bastante esforçada. Já a mais nova é péssima em trabalhos manuais, e ele acaba tendo que fazer tudo para ela. Mahiro responde que sabe que ele gosta disso, e comenta que Ryu está apenas fingindo reclamar por ter que fazer esses trabalhos para elas. Ela fala que ele precisa ficar mais humilde e focar mais em seus estudos, ficando um pouco mais afastados das três, e só prestar sua ajuda a quem realmente é importante para ele. Depois disso, Ryu vai embora, e Yuna estava esperando por ele, dizendo que queria conversar algo importante. Durante o caminho, o clima entre os dois estava bastante estranho, e do nada a garota começa a fazer uma massagem em seus ombros, deixando o garoto todo sem jeito.
e depois disso ela amarra o seu cadastro. E ele fica sem entender por que a garota está agindo assim. Então ele pede para que Yuna pare, pois não precisa disso tudo. Porém, ela só queria mostrar sua gratidão por tudo que ele vem fazendo por elas, seguindo o conselho de suas irmãs. Dito isso, Yuri-U começa a notar que essa cena toda é exatamente o que ele viu no seu sonho. Então, o que significa que o beijo também pode acabar rolando. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, Yuna segue agradecendo ele. Mas nesse momento, uma menina acaba se esbarrando em Yuna, e ela acaba caindo em cima do Uriu, mas ele acaba impedindo o beijo com sua mão, deixando os dois bastante envergonhados com tudo aquilo. Então Yuna taca sal em si mesma para se livrar das impurezas, e posteriormente chama ele para ir para casa, o que o deixa bastante confuso, pois ele achava que a garota ia ficar com raiva. E enquanto o garoto estava seguindo na frente, a Yuno começa a pensar no que acabou de acontecer, jogando novamente mais sal em si mesma, para tentar se livrar das impurezas do coração. Depois disso, Uriu começa a ter outras visões. Ele vê a Yuna com uma cara de boba. Também vê a mais velha perto de um rio tendo uma surpresa. E em seguida vê um cara parecido com Uriu tentando se esconder. E depois os quatro estão andando juntos e ele está levando a Sahi em suas costas. E do nada, o cara está deitado com as três irmãs. Porém, bem quando ele está na melhor parte, o cara acaba acordando. Enquanto estão comendo, Yuna relata que elas vão precisar visitar a senhora Tsugami, com o objetivo de pedir conselhos. Ela se encontra no santuário Tsukigami, em Arashiyama, e esse é o mesmo local do sonho de Uriu, na qual é um lugar bem maior do que o santuário Amagami. E foi essa senhora que ensinou as três irmãs a serem sacerdotisas. Depois do festival, o número de visitantes aumentou bastante. Porém agora, elas têm um outro desafio. Elas precisam aprender a manejar os visitantes, e suas aulas começam na próxima semana. Por isso, elas precisam pedir conselhos em como administrar o santuário para a senhora Tsukigami. Elas perguntam se Uriu gostariam de ir com elas, mas ele rejeita com todas suas forças, pois ele quer evitar que sua visão ocorra, e não quer deixar um sonho ditar o seu destino. Porém, o velho chega com um pacote, pedindo para que ele leve esse produto até as irmãs em Arashiyama. E mesmo depois dele ter negado, agora ele vai precisar ir até o local. Enquanto isso, uma sacerdotisa avisa a chefe que as irmãs Amagami chegaram, e ela pede para prepararem 4 copos de chá, pois por algum motivo ela sabe que o Uriu se aproxima. Ela de alguma forma conseguia sentir isso, e nesse momento o Uriu chega com o pacote, deixando as irmãs sem entender nada. E quando abre um pacote, percebe que é uma caixa cheia de selos contra os espíritos malignos. Tsukigami pede para o pessoal se acalmar, se apresentando para o Uriu. Ela é a sacerdotisa sênior Yomiko Tsukigami, do santuário Tsukigami. Ele pergunta se essa hierarquia realmente existe em santuários, e Yuna fica indignada que ele não sabe disso, explicando que isso é algo muito importante, onde a Tsukigami é uma pessoa bastante importante, estando abaixo apenas da vice-chefe e da sacerdotisa superior. Então Yomiko começa a resolver a questão da caixa com os selos. Então começa a emanar uma aura rosa, porém quando abrem, percebe que isso tudo não valeu de nada, pois tinha apenas uns doces que estavam quase passando da validade. O velho tinha enganado Uriu direitinho. Depois disso, eles começam a comer os doces juntos, e a Yuno em particular estava com uma baita fome. Tsukigami conta um pouco mais sobre aquele santuário, onde eles cultivam a divindade da lua Tsukiyomi, onde possui uma longa história, onde a lua ilumina a escuridão, e o santuário oferece bênção que ajuda a guiar as pessoas preocupadas e em sofrimento. Yuna comenta de uma lenda que esse santuário torna sonhos em realidade, e esse mito se chama a lenda do arco-íris sonhador da lua. Ela explica que em uma noite onde a lua está grande e alta no céu, se você conseguir andar por cima da luz do arco-íris, seu sonho vai ser realizado. Porém, Uriu não acredita nessas coisas. Posteriormente, as irmãs partem para o assunto principal da visita. Elas querem saber como administrar melhor os visitantes do santuário, pois com o aumento da quantidade de visitantes, está uma bagunça total. Yomiko pede para Yuna não a chamar de chefe, alegando que isso não é algo fofo, e comenta que a Sahi ficou mais linda do que da última vez, parecendo até uma bonequinha. Já Yai cresceu muito, se é que você me entende. Uriu, ao ouvir essas coisas, fica impressionado ao ver como Yumiko é indecente. Yumiko revela que reservou uma estadia na pensão e estava incluso fontes termais, e diz que eles podem aproveitar o quanto quiserem. A Yai já fica toda animada, pois ela adora banheiras grandes.
Já o Ryu não quer ficar no local de jeito nenhum, pois afinal ele precisa estudar e não quer deixar suas premonições se realizarem. No caminho, eles veem um monte de sacerdotisas, fazendo suas orações em gratidão às divindades, agradecendo pelo dia que tiveram. Essas sacerdotisas foram muito bem treinadas por Yu e Miko. Já o Ryu, ele não tem noção da grandeza delas. As irmãs torcem para que seu santuário algum dia seja tão grande quanto esse. Enquanto isso, Yumiko fica mimando as três irmãs, como se fosse uma segunda mãe para elas. Porém, o Ryu percebe que ela está evitando em aconselhar as garotas. E ela nota que o garoto é inteligente, e revela que não vai dar conselhos para elas, alegando que o santuário é um peso enorme para carregar. Então pergunta se as irmãs estão preparadas para viverem uma vida de sacerdotisas para sempre, pois Asahi e Yuna logo entrarão em provas de admissão. Já Yai precisa decidir o que fazer depois da faculdade, explicando que a vida religiosa não é a única existente, pois todos têm apenas uma única vida, e por isso as irmãs precisam escolher sabiamente qual é o seu sonho. E quando ela estava se retirando, Yuna grita que está preparada, alegando que está preparada para servir os deuses. Porém, Yumiko responde que isso é apenas um senso de responsabilidade, e que as coisas não funcionam assim. Então, o Ryu entra na conversa, explicando que mesmo que recentemente tenha se mudado para o santuário, ele já percebeu que as irmãs amam o santuário Amagami, e diz que Yumiko está sendo fria demais, pois conhece as irmãs há mais tempo e sabe da paixão delas. Dito isso, Yumiko pergunta se ele realmente está entendendo a situação, pois ele vai precisar casar com uma delas para o santuário Amagami permanecer firme e forte no futuro. E caso ele recusa isso, o santuário provavelmente não vai continuar existindo no futuro. Então ela pede para que eles pensem mais no futuro, e pede para que elas digam o que desejam no próximo dia. Momentos depois, durante a tarde, os quatro estão bastante cansados. Enquanto isso, Yuri está pensativo que precisa voltar para casa para poder estudar, mas nesse momento, Yuna quase cai no chão, só que o garoto consegue segurá-la, e ele percebe que a garota está com a cara de idiota de sua premonição, deixando ele assustado, pensando que sua premonição já está começando. Durante isso, Yumiko recebe uma ligação que é aparentemente do velho, e durante a conversa, ela diz que o Ryu faz seu tipo, pelo menos de rosto, e pretende ver o que vai acontecer entre eles, se questionando qual das três é a mais adequada para assumir o santuário no futuro. Enquanto isso, Asahi está reclamando com Yuna, explicando que ela entrou no modo depressivo, pois a garota sempre leva tudo a sério, e até mesmo algo pequeno a deixa abalada, deixando a garota para baixo. Já a Yai não estava no local e tinha se retirado. Então Asahi entra no modo maratonista e vai procurar por sua irmã, aproveitando para ficar um pouco sozinha e refletir, enquanto Yuryu cuida da Yuna. Ela diz pro garoto que não precisa se preocupar com ela, pois ela vai ficar bem. Porém, sua cara não diz isso. Ryu pega uma bebida para ela, mas como ela não gosta de café, ela não consegue beber. Então o garoto compra um dos seus sucos favoritos, mas Yuna acaba deixando a latinha cair, deixando ela depressiva, achando que nem a latinha quer ela, pelo fato dela ser uma má sacerdotisa. Ryu tenta animá-la, dizendo que Yuna se esforça muito e sempre toma a liderança. E isso mostra que ela ama o seu dever como sacerdotisa. A garota responde que isso não é verdade, explicando que apenas faz o dever que uma sacerdotisa deve realizar, e alega que isso não tem nenhuma relação com o que ele acabou de falar. Ele novamente volta a confortá-la, dizendo que vai comprar novamente o suco para ela, e sabe que ela está mentindo, pois ela não sabe falar o que realmente sente. Quando ele estava voltando da compra, ele vê Yumiko observando Yuna, onde estava toda preocupada com a garota, mas quando ele aborda ela, ela apenas alega que estava passeando por ali. Enquanto isso, a Yuna acaba sumindo, deixando o garoto sozinho. Ele começa a procurar a garota, encontrando ela perto de uma cachoeira. Ela pretende ir até debaixo da cachoeira para meditar, mas o garoto grita explicando que ela não pode molhar suas roupas ali. A garota tira sua calça e segue o seu caminho. O garoto a impede de fazer isso, pedindo para que ela pare. Porém, por acidente, ele acaba tocando em seus melões, deixando o clima bastante estranho. A garota apavorada taca sal no garoto. Depois dessa confusão, os dois voltam para o santuário e o garoto pede para que ela pare de olhar com um jeito ameaçador, explicando que seu objetivo era apenas ajudar. Porém, a garota rebate, desabafando que o garoto sempre fala que ele precisa estudar e não quer casar com nenhuma delas. Então diz que o garoto não tem razão para ajudá-las. Ela continua dizendo que mesmo Asahi e Yai
não pediram a ajuda dele, e diz que se ele achava que as duas gostavam dele, estava bastante enganado, então pede para que ele esqueça delas logo. E por fim, ela ainda xinga o garoto de tarado, narcisista e maluco, dizendo que ele só pensa em estudo e nada mais. O Ryu começa a ficar bravo, desabafando que apenas ajudou só para se sentir bem, e ele acha que ele é um cara bonito, e que ele pode fazer qualquer coisa se ele se esforçar um pouco, e explica que tudo que ele fez até o momento foi porque ele quis ajudar de coração. Dito isso, Yuna começa a rir da cara dele, ao ver ele com essa cara todo bravinho e bobo, não entendendo como alguém pode gritar coisas tão vergonhosas assim. Ela começa a se sentir idiota por ter desanimado, se lembrando de sua mãe e das palavras de Ryu, onde eles diziam que para fazer alguma coisa, não precisa ter um bom motivo, basta apenas querer, e essa é uma forma de pensar para seguir em frente. Então ela pede desculpas por ter rido dele, pois acabou perdendo o controle de sua risada, e pede para ele se animar. Ao ouvir isso, o Ryu fica morrendo de vergonha, e fala que nunca mais vai comprar um suco para ela. Durante a noite, Yae está perto de uma represa, refletindo sobre o seu futuro. Então, Ryu vai até ela e brinca dizendo que foi através dos seus poderes que conseguiu encontrá-la. A garota fica sem entender nada, mas na verdade, Ryu sabia onde ela estava por causa do seu sonho. Envergonhado, Ryu fala que uma garota não pode ficar sozinha à noite, pois é muito perigoso. Yae fica feliz com sua preocupação, o que deixa o garoto mais envergonhado ainda. Depois disso, a garota se aproxima e comenta que ele errou o cálculo de sua tarefa, deixando Ryu surpreso, pois a garota conseguiu saber isso apenas dando uma pequena olhada. Ela começa a fazer contas mentalmente, como se tivesse com uma calculadora na mão. O Ryu percebe que ele realmente tinha errado, notando que a Yae é realmente uma gênia, pois ela consegue se destacar em várias áreas de sua vida. Ela explica que estudou muito quando era mais jovem, sendo boa em fazer chá, arranjo de flores e até lutar artes marciais quando era mais jovem. Isso impressiona bastante o garoto. Com todas essas habilidades, Yae pode escolher o que quiser para o seu futuro. Porém, ela está ansiosa com seu futuro, pois ela pode se casar até com um certo garoto que vai herdar o santuário. Então, ela pergunta qual futuro Ryu escolheria, deixando o garoto em choque com a pergunta. Então chega a hora de ir embora, porém do nada começa a ventar forte, e o prota segura a Yae para ela não cair, mas ele acaba caindo de cara na água, com a Yae sentada em suas costas. E agora, com frio e todo molhado, o garoto está prestes a ficar doente. Posteriormente, o garoto vai tomar um banho no banheiro do quarto das irmãs. Já a Yuna não está gostando nada disso, porém, como a banheira pública já tinha fechado, o garoto não tinha outra escolha. Yuna comenta que Yae e Ryu estão muito próximos ultimamente, mas Yae explica que não aconteceu nada, e diz que Ryu talvez tenha melhorado seu humor. Nesse momento, Yuna lembra do acidente que teve na cachoeira, ficando toda envergonhada, e em seguida ela mente que nada aconteceu. Então ela sai para comprar algo para comer. Enquanto isso, Asahi sugere que Yae vai tomar um banho, como forma de desculpas por Ryu ter caído no rio. Asahi estava apenas brincando, mas como Yae é toda voada, ela acaba aceitando a proposta. Então, posteriormente, Yae pede para entrar, deixando Ryu todo em choque. A garota vem apenas de toalha, mas, para sua tristeza, isso fazia parte apenas de sua imaginação. A realidade é que Yae realmente entrou, porém toda vestida, apenas para presentear ele com o shampoo que ela gosta, enquanto Ryu está todo envergonhado e escondido atrás de um vaso, igualzinho o que acontece em seu sonho. Ele explica que estava acreditando que Yae iria entrar completamente como veio ao mundo. Então Yae responde que ele está com pensamentos muito pervertidos. Depois disso, o garoto está estudando, enquanto a garota está escolhendo uma bebida, mas como ela estava totalmente indecisa, o garoto resolve ajudá-la. Ela está totalmente perdida, igual à sua indecisão sobre o seu futuro. Ela conta que no passado, uma mulher disse que seu futuro já estava decidido, onde suas relações com seus amigos e até mesmo a pessoa que ela vai se casar já está premeditado, tendo um futuro totalmente já preparado. A garota achava que não iria conseguir escolher nada, então o Ryu toma a frente e escolhe um para ela, assim a despertando desses seus pensamentos. Ele comenta que embora ela pareça ser bastante inteligente, no fundo ela é uma criança totalmente perdida, pois ele já percebeu que a garota sempre está com medo e hesita de alguma forma. Então ele diz que vai guiá-la sempre que for necessário, e isso deixa a garota feliz. Então ela brinca com ele colocando a latinha em suas costas, e diz que achava que ele seria aquele tipo de namorado controlador. A garota aprendeu a lição, e fala que a partir de agora, ela vai tomar suas próprias decisões. E diz para o Ryu que ele pode parar de ser atrevido, ressaltando que ela é a mais velha do local. Mais tarde, Asahi está toda animada chamando o Ryu para deitar com ela,
mas Yuna dá uma lição na mais nova, e em seguida manda o Ryu se retirar, explicando que não vai dormir com nenhum homem no mesmo quarto. Então, como o Ryu é muito calmo e tranquilo, ele se retira do local, e em seguida, as garotas começam a brincar de guerra de travesseiro. Já na manhã seguinte, para a surpresa de Ryu, mais uma cena do seu sonho se realizou, e aí Yuna estava dormindo coladinha com ele por algum motivo. Quando ele levanta, ele vê a Sahi entretida no celular, então dá um susto nela. A garota acaba deixando cair o celular. E quando Ryu verifica o que ela estava vendo, percebendo que ela estava pesquisando sobre um recrutamento de uma escola de Tóquio, onde é bastante famosa pelas corridas de revezamento. A garota conta que recebeu uma proposta deles no ano passado, devido a uma das corridas que fez. Então ela está pensando em ir para Tóquio para morar sozinha no próximo ano. A Sahi contou isso apenas para o seu avô, pois ainda está com medo de contar isso para suas irmãs, pois com certeza elas iriam apoiá-la, e isso tornaria mais difícil sua decisão de sair de casa. Então o Ryu explica que a melhor decisão seria contar logo para suas irmãs, pois esse é um assunto bastante importante, e suas irmãs precisam saber. E depois de muito discurso, a Sahi finalmente concorda com ele, mas como ela queria que ele a largasse, os dois acabam caindo no chão, em uma posição bastante embaraçosa. A garota já pega o celular e tira uma foto dele, tudo isso para chantagear o garoto, pedindo ele para prometer que não vai falar nada para suas irmãs. O Ryu consegue entender os sentimentos da garota, mas logo percebe que está sangrando pelo nariz. E para piorar a situação, Yuna e Ai acabam acordando e vê essa cena. A Sahi, com medo de Ryu contar para suas irmãs, se levanta e corre do local, deixando Yuna entendendo errado a situação, pois ela acha que o garoto acabou fazendo algo com sua irmã. Então, o garoto revela que a Sahi deseja morar sozinha em Tóquio, mas para sua surpresa, as duas ficam tranquilas ao ouvirem isso, explicando que já estava suspeitando de algo assim, pois a garota estava agindo muito estranho ultimamente. Mas como elas não queriam se intrometer nas decisões de Asahi, as duas resolveram fingir que nada estava acontecendo. Elas contam que desde criança Asahi sempre foi empenhada a fazer as coisas sozinha, enquanto as mais velhas apenas ficavam observando e torcendo por ela, independente de qual fosse a sua escolha. Então Yuna explica que não deseja saber das coisas até que a própria pessoa venha contar para elas. Já Yai comenta que vai sentir muitas saudades da caçula quando ela partir. Enquanto isso, Asahi está correndo no meio de uma floresta, pensando que precisa virar logo uma adulta e ser independente. Dito isso, Ryu acaba alcançando a garota e comenta que Asahi precisa ser sincera com suas irmãs sobre isso, pois ela não pode separar de sua família que tanto ama, sem ao menos ter uma conversa antes, pois ele entende como é uma pessoa ir embora sem ao menos se despedir, onde é algo doloroso para todos ao seu redor. Já as suas irmãs querem que Asahi conte como ela se sente, pois vão dar total apoio se for isso que realmente ela deseja fazer, explicando que não importa que elas estejam separadas, pois afinal, os laços formados juntos de sua mãe não desaparecerão. A garota pensativa decide não ir mais para Tóquio, brincando que se ela sair do santuário, vão acabar perdendo muitos visitantes, isso tudo por causa de sua beleza. Então ela deseja que as três fiquem juntas para sempre, e dá um abraço em família. Depois de toda essa confusão, a adrenalina de Asahi abaixou, fazendo ela ficar bastante cansada. Então Ryu a leva nas costas e diz que está tudo bem ela ficar assim. Já Asahi está gostando muito de tudo isso, pois ela adora ser tratada como uma princesa. E mais uma vez, uma das cenas do sonho de Ryu acaba se concretizando. E chegamos a mais um final de vídeo. Se você, assim como eu, está gostando desse anime, deixe um like e se inscreva no canal. E se quer a próxima parte, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.